Linha de rejuntes Fortaleza. É garantia de qualidade com o melhor acabamento e a cor ideal para você. Siga Produtos Fortaleza nas redes sociais e acompanhe as novidades. O rejunte da sua cozinha ou do seu banheiro está com aspecto sujo, Mauro Betting? Com sempre, mofo, né? com desgaste? Conheça o Zap Cores Fortaleza, um rejunte líquido de fácil aplicação que você mesmo consegue utilizar para renovar o seu ambiente. Tem muitas cores que deixam o seu ambiente limpo, renovado e de cara nova. Peça pela marca Fortaleza nas principais lojas de materiais de construção e home centers. Fortaleza, a melhor escolha para sua casa. Siga nas redes sociais Produtos Fortaleza e acompanhe as novidades. O Palmeiras mereceu a vitória, não foi uma atuação espetacular, mas foi o bastante para merecer a vitória e se impôs contra um Grêmio que vem caindo de produção faz tempo. Os 2 primeiros anos do Renato foram ótimos, mas depois o time não conseguiu se remontar. O time não está jogando bem faz tempo e esse ano vai acabar parando na pré-Libertadores, né? Tá muito próximo de Ayacucho. Tá até pensando em pedir a tirolesa do Corinthians emprestado para fazer a adaptação da altitude lá e tal. Então, o Palmeiras tem toda a condição de ganhar. No jogo de ontem o Palmeiras foi melhor e o Grêmio não tá bem. Você pode achar que o Palmeiras não tá uma maravilha, mas o Grêmio não tá bem. O Grêmio ficou em sexto no Brasileiro, que foi abaixo do que ele vem fazendo, né? O Grêmio ele foi quarto, né? 18, 19 e 20. 3 anos em quarto, mas assim, um quarto brigando pra cima. Em 17 ele chegou a brigar com o Corinthians, aí depois, quando avançou nas Copas, ele priorizou as Copas. Esse ano não foi assim. Esse ano o Grêmio ficou em sexto porque ele jogou pra ficar em sexto mesmo. Não é que né, ele priorizou a Libertadores, priorizou a Copa do Brasil. Um ou outro jogo você pode até achar que o Grêmio ali colocou o time em reserva no Brasileiro, mas a bola que o Grêmio mostrou no Brasileiro foi pra sexto mesmo, foi pra ficar por ali. E o Como Palmeiras é tá já melhor. a opção do Renato, né? Ele próprio diz isso. Mas esse ano acho que não foi só porque ele optou, acho que porque o time não tá conseguindo render. Além do Grêmio dar uma prioridade às Copas, esse ano o time não tá jogando bem não. A gente pode lembrar o confronto com o Santos na Libertadores, que era uma prioridade. Em Porto Alegre era pra perder pro Santos já em Porto Alegre. Teve um pênalti no final e depois na Vila foi atropelado. Até o jogo do São Paulo em Porto Alegre, que o Grêmio ganhou de 1-0, o São Paulo teve algumas chances de ganhar aquele jogo. Aqui no Morumbi, não. Aqui no Morumbi o Grêmio veio para jogar no 0-0 e conseguiu 0-0 até com certa tranquilidade. Mas lá em Porto Alegre, o São Paulo teve chances assim claras de fazer 1-0, até 2. Uma com o Brenner e uma com o Luciano. Então, eu acho que desse período do Renato no Grêmio, não tenho nenhuma dúvida que o Grêmio 2020 foi o pior. O que não quer dizer que o Renato tem que sair, não. Acho que o cara mais preparado e que conhece melhor o Grêmio e o elenco para reconstruir, para fazer um novo time, para melhorar o que precisa melhorar, é o Renato. Se chegar um novo treinador, ele vai começar tudo do zero. Acho que o Renato é o cara mais capaz de fazer esse time melhorar. Mas esse Grêmio 2020 foi o pior desde que o Renato assumiu. Eu manteria o Renato. E aí, Flávio, o Renato encaminha, inclusive, uma renovação contratual, né? Tá muito próximo disso acontecer. Vai para mais uma temporada. Quando é que a gente pode dizer que um técnico chega a um ponto de desgaste num time? Porque a gente fala muito no futebol brasileiro de mudanças drásticas, mudanças que acontecem com pouco tempo. Tá aí o Diniz no São Paulo para dizer isso. O próprio São Paulo é um exemplo de troca de treinador muito rápido. Não dá espaço, não dá trabalho, não dá tempo. E você vê no Grêmio um exemplo completamente oposto ao que a gente tá acostumado a viver no futebol brasileiro. É um time que renova com seu técnico ano a ano e um treinador que já tá lá há muito tempo. Quanto tempo tem o Renato no Grêmio? 5 anos. De 2016. Então, é muito tempo, Flávio. Eu acho. Quando a gente pode olhar, por exemplo, e falar, olha, daqui não dá mais pra ir, não tem mais, aqui é o limite. Eu acho que só quando você estiver lá dentro e realmente sentir que o cara não tem pegada, não tem vontade. Não creio que seja o caso do Renato. Eu tenho muitas dúvidas sobre o Renato. Eu não considero o Renato um técnico top. Eu acho que ele não se preocupa com a evolução, ele é boleirão, e o técnico boleirão não funciona muito. No Grêmio ele vai funcionar sempre, porque ele tem uma história lá dentro, tem um respaldo lá dentro. E claro, ele conhece futebol, ele sabe tratar um grupo. Ele é mais um motivador, é mais um cara que entende os problemas de um futebolista do que propriamente um técnico, um estrategista. Eu pelo menos vejo o Renato dessa forma. E nem sequer se preocupa com isso, o que é complicado, porque eu entendo que hoje a tática do jogo seja fundamental. Mas ele funciona no Grêmio. Até porque há um respeito todo especial, ele conhece profundamente o clube.
Então, acho que o Grêmio achou um perfil de técnico que lhe cabe. Obviamente, precisa ver o que aconteceu, dar uma reciclada, melhorar. 6º lugar não é uma classificação ruim, mas é uma classificação descendente. O Grêmio vem caindo de produção, né? Então é hora de dar uma reciclada, de conversar com ele, mas ele realmente é o cara mais capacitado para fazer essa reciclagem do Grêmio. Pro jogo da volta, quero só ouvir o Mauro também sobre essa questão importante. Você não devia ouvir, porque ele fala que já levou. Evidentemente, jamais. Eu você falou sim, você nem falou. Nem volta olímpica eu falo que o Palmeiras já levou. Você falou sim, já ganhou. Freguês velho, você fala. Tirando a apurrinhação do Flávio. Obrigado, o termo é esse, para não dizer outro. Essa questão sobre o Renato, porque é importante olhar para esse exemplo do Grêmio e do Renato, né? E agora as críticas a ele estão aumentando um pouco, né? Não, é natural, há um desgaste. O Renato lembra em muitas coisas o outro grande treinador da história do Grêmio, que é o Filipão. O Filipão tinha uma tese que é correta, e olha que ele teve trabalhos longevos, que é assim: tem uma hora que o jogador sabe quando você tá realmente bravo, quando você não tá bravo, quando você joga pra galera, quando você joga pra sacanear, quando você... E aí tem um momento que você tem que parar. Acabou, deu. Não sei se é esse o momento do Renato. Dá pra discutir. Ainda mais nos dias que um treinador não aguenta um tweet, né? Quer dizer, um tweet, aliás, para algumas pessoas um tweet é um textão também. Então vivemos dias muito difíceis, né? E nem com emoji, nem desenhando as pessoas vão sacar. O Renato, só queria discordar um pouco do Flávio. O Renato era esse boleirão quando ele começou. E eu conto sempre uma história que o saudoso Valdir Espinosa contava. Quando o Renato tentou a primeira vez ser treinador lá em 96, ainda era atleta do Fluminense, o Valdir, pela enorme amizade que eles tinham, o Valdir chamava ele lá pro porcão, a churrascaria, e falava: Renato, é o seguinte, ó, vamos conversar. Disse que não chegava a 5 minutos o Valdir tentando falar sobre tática, treinamento. Eu falei: isso é muito chato. Aí passou o tempo, 10 anos depois, o Renato chegava pro Valdir e falava: Valdir, não sei o que lá. Daí o Valdir falou: não, eu que não aguento mais falar em tática, já tô de saco cheio. E disse que o Renato, e a informação que eu tenho de atletas e de gente de comissão técnica, mas os caras trabalham direto com ele. Sim, mas de diretoria, gente, inclusive curso da CBF, embora ele despreze, fala que fica treinando lá na praia, joga futebol. Ele melhorou muito, ele tá apaixonado. Ele vai ser mais o boleirão, ele gosta de ser o boleirão, mas na verdade ele trabalha muito, estuda muito e tem uma capacidade de jogo, de ter trabalhado no jogo fantástica. Aliás, a história do Renato como de campo e de banco, ou de casa-mata, para usar um termo gaúcho, são pouquíssimos no mundo. Assim, tipo, você pega, não tô falando do mesmo nível, tá? Mas tô falando assim, um cara que foi para um clube tão importante quanto o Renato como jogador, que é uma estátua, e como treinador para o Grêmio, sobretudo, tem pouquíssimos do mundo. Você pega o Zidane, não estou comparando jogador, nem algumas das conquistas, mas é o Renato, o Zidane, o Cruyff, e estou falando de Cruyff e Zidane, que são níveis estratosféricos, o Renato é um mortal, mas assim, até no Imortal Grêmio é um negócio impressionante a história dele. Então, é mais ou menos o que falou o Flávio. Talvez para outro clube não renda, mas como é o Renato no Grêmio, ele pode fazer o que quiser, até o que não deve, como, por exemplo, ontem a entrevista coletiva. Às vezes eu não levo muito a sério o Renato, porque eu sei que ele tá jogando pra galera. Mas ontem, por exemplo, ele falar que o time jogou bem, o Grêmio não jogou bem. Tem mérito do Palmeiras, o Grêmio jogou muito mal. E quando ele fala da arbitragem, que você pode e deve discutir pontualmente, ele fala de um jeito como se tivesse sido um assalto, né? E que pra mim não foi. Porque você é palmeirense. Não sou pago pra ser palmeirense aqui. O pênalti que ele reclama, que a gente falou muito ontem no Canelada, pra mim é um lance de VAR que você pode ver, mas pra mim foi um pisão sem querer. Eu não vi imprudência. Eu não daria. O Fred Ring até disse que eu falei que não daria. Ele falou, até pegando a minha ideia, falou: Flávio Prado, eu não daria. Eu não daria de jeito nenhum. Como não expulsaria o Rodinei. O Rodinei também. Não, o Rodinei, por exemplo, até expulsaria. Só o lance, por exemplo, o lance que ele falou da origem do escanteio que deu no gol do Palmeiras, também não, pra mim, nem o Kahneman reclama. Quando o Kahneman não reclama, ou o Felipe Melo não reclama, acho que não foi nada. Isso aí eu não vi. Também não vi. Eu acho que a arbitragem foi boa. Assim. Foi boa. Dentro do que era em linhas gerais. Expulsão do Luan indiscutível. E o Luan joga no Palmeiras, não no Grêmio. Sim, então... O Marcelo de Lima Henrique é um bom árbitro. Bom dentro do possível aqui no Brasil, ele não para o jogo toda hora, ele não fica com aquela conversa toda. Acho que ele pois é, aí que eu volto no ponto. O Renato não tá virando muito caricato, porque ontem na coletiva, se você pega... Não, mas parece que agora tá pior. Inter, ok, mas assim, podia até... Mas acho que agora deu uma piorada. Porque ontem na coletiva, se você é um cara que não viu o jogo, se você tá passando na frente da televisão e você pisca no Renato,
parece que o jogo foi uma esculhambação. Aliás, não Parece só, infelizmente, que a gente desculpa, teve Gabriel. uma arbitragem horrível. Não, e não só o Renato, né? Cada vez mais o jogo é uma coisa, a análise do treinador É do jogo, completamente nossa diferente. senhora. Olha, Demais. ontem eu tava acertando as coisas ali pra coordenar o Canelada e eu não tava prestando muita atenção Você que no jogo, coordena? tal, mais ou menos. Não é bem assim, né? E aí, bom, Dirigível. enfim, foi. Só o Renato do Canelão. E eu Por que não tava coordena? E eu tava no... Por que não coordena aquela bagunça? Não, aquilo é uma Se bagunça. coordena, por que não Aquilo é uma coordena? bagunça. ontem o E programa, acaba inclusive, foi cedo o programa. equilibrado. Não, o programa acabou cedo ontem. Mas aí eu tava ouvindo E o jogo depois... no Flamengo? Não, o jogo do Flamengo... Vamos voltar pro assunto. O cara, Volta, o tinha Flávio um cara sai que muito gritava do assim, assunto. acaba! Olha, e aí ontem sei. eu tava ouvindo o Renato aqui em off, né? Aí ele começou. Barcelona, não sei o quê. Eu falei, ué, o que aconteceu? Se você pega só a coletiva do Renato, ontem É um mundo foi à o parte. pior jogo da arbitragem dos últimos anos do futebol E a brasileiro. melhor atuação do Grêmio, melhor do que do tricampeonato da Ô, América. Gabriel, existe um mestre nessa coisa, que também já não é mais tão mestre assim, que era o José Mourinho. Sim. Quando o verdade, time dele não verdade. jogava, ele arrumava uma confusão. Ele usava basicamente. O Filipão também é bom nisso. Também. Arrumava uma confusão com a imprensa, falava assim: disseram por aí que é o meu time. Aí começava a escolher, mas ele falava por nada, falava por vazio. Igual ele falou ontem, acho que tem muitos de vocês aí que estão bravos que vocês perderam o Brasileiro quinta-feira. Isso, exatamente. E aí Qual fica. é? Torcedores do Inter Então, também. ele não tá atacando ninguém, mas ele tá. O que ele faz? Aí o Zé Mourinho Criou depois outro confessa na biografia dele que ele usava muito isso pra tirar o foco dos jogadores. É verdade. Não, joga não, pra não tirar o ele. foco Mourinho do. Rockstar, Desfocar Não, os sim. jogadores. Tirar o foco de ataque no O jogador. ataque ele Porque aí passa o cara sempre. da imprensa se doía, esculhambava ele, já esqueceu o foco principal. E ele falava assim: as broncas eu seguro. Aí vocês joguem bola. Talvez o Renato queira fazer isso, mas é uma coisa que o Mourinho fazia há 15 anos. Funcionava, agora já não funciona nem pro Mourinho. Não, e foi claramente isso, assim, ele sabe que o time dele jogou mal, ele é um cara, ele não é bobo, né? Ele sabe, isso ele não é jogou- mesmo. Ele Isso sabe que o não é time dele mesmo. jogou mal e claramente ele foi lá pra fazer Tirar o uma foco. entrevista mais polêmica pra que tira o as coisas foco. fossem em cima dele. Mas hoje eu acho que é cada vez mais difícil você fazer isso, porque hoje assim todo mundo tem acesso vendo a o jogo, tudo, a informação. Assim, ficou muito desconectado com a realidade do jogo. Claramente ele não fez uma análise errada porque ele errou no diagnóstico. Não, ele queria fazer uma bagunça mesmo. Ele queria fazer uma entrevista. Na penha que a É. gente fala, quando o jogo tá ruim pra nós, a gente relaxa o jogo. Mas ficou assim, totalmente que é o que eu cobro da desconexo. incompetente seleção brasileira contra a Alemanha, jogando Sim, no sim, Brasil. aquela Pô, coisa. relaxa o jogo, cara, invade lá, faz miséria. Não, Vai mas tomar de até 7. o Filipão, que era normalmente, jogava a bola, nem o Filipão A conseguiu torcida também mole, invade o campo, relaxa o jogo. Meio-dia Tá 4 a 0. 56 aqui na Jovem Pan. Lógico, pô. Invade o campo. A gente segue Invade no, a no Alemanha, YouTube. de repente, Escuta, tá declara 4 a guerra. 0. Você não vai virar nem a pau. Não vai ter mais Copa no Brasil. O que Aumenta a FIFA vai fazer? Pernambuquinho, Eu suspendo por Flamengo e 20 Bangu. anos o Brasil de Copa do Mundo. Invade o campo. Se fosse lá no La Bombonera, ia ser 7-1. Passou-se o nem que a Filipão vaca de uns anos puxa. antes. Muita gente xingando o Renato por ele ter sido supostamente retranqueiro em casa. E aí, o que dá pra dizer pra essas pessoas que estão chamando o Renato de retranqueiro? Inclusive tem muita gente aqui no chat com a mesma opinião que eu vi ontem. Assim, eu acho que ele não tá conseguindo fazer o time jogar de outro jeito, porque assim, o Renato no Grêmio já teve times que jogaram muito bem, né, nessa passagem pelo Grêmio, com a ideia mesmo de ter a bola, controlar o jogo, tentar pressionar o adversário. Eu acho que ele não tá conseguindo mesmo. Eu acho que é uma questão de, assim, não tá rolando, e aí ele tenta partir pro mais simples, que é tentar se fechar um pouquinho mais, tentar jogar no erro do adversário. Por isso que eu acho que é o pior Grêmio nesse momento do Renato, né? O pior time do Grêmio do Renato desde que ele assumiu em 2016. Porque, assim, não tá rolando. É difícil você lembrar um jogo do Grêmio que você fala, nossa, o Grêmio dominou o adversário, coisa que era mais comum há alguns anos. Então, eu acho que ele não tá conseguindo mesmo. Não tinha o Jeromel ontem, que é um ótimo Faz falta. zagueiro, faz falta, então a defesa desfalcada. O Maicon é um jogador que, enquanto tem gás, ele consegue dar um pouquinho desse controle pro time do Grêmio, de ficar mais com a bola, de controlar o jogo, mas o Maicon fisicamente já não consegue jogar Não foi 90 bem. minutos. Então aí, quando o Maicon sai, ele não achou alguém para fazer a mesma função, que ele já teve lá atrás o Arthur, e aí o Arthur foi vendido, o Maicon... O próprio Mateuzinho sabe fazer, Sim, mas não teve bem tá ontem bem. O também. Jean-Pierre não tá bem. Sim. Então, eu acho que ele tá com dificuldade. Acho que não é PP caiu a intenção. Acho que é mais aquela, ó, não tá rolando, vamos tentar fazer outra coisa, porque a gente não tá conseguindo jogar.